Questão número 5 da FUVEST 2022 de Física. Nós temos dois fios percorridos por duas correntes separadas com a mesma intensidade. A corrente do lado esquerdo num sentido na direção Z e a outra no sentido menos Z, para baixo, no caso aqui do desenho. Veja que o sistema triortogonal está aqui presente para nos orientar. Para a direita seria no sentido positivo do Y. Para a esquerda seria no sentido negativo do Y. Para cima seria no sentido positivo do Z. Para baixo seria no sentido negativo do Z. Para fora do plano do papel, o que seria isso? A minha lapiseira, por exemplo, agora ela aponta para a câmera. Isso seria para fora do plano do papel. É o sentido positivo do X. Enquanto que a lapiseira apontando agora para baixo da câmera indicaria entrando no plano do papel. Essas notações são típicas quando nós precisamos aplicar a regra da mão direita, que aqui nós vamos utilizar seguindo o seguinte sentido. O polegar será a corrente elétrica e os meus dedos serão o campo magnético que envolve o fio. Essa situação pode ser entendida, veja cá com o meu polegarzinho desenhado e os meus dedinhos nessa indicação aqui. Vamos imaginar minha mãozinha super linda. Aqui eu tenho a velocidade ou a corrente elétrica e envolvendo o fio, abraçando o fio, nós temos o campo magnético. São esses os vetores que nós vamos desenhar. E aí você imagine um fio passando aqui por dentro da minha mão. Como se a lapiseira fosse o fio, por exemplo. Coloque o polegar no sentido indicado da corrente elétrica, abraça o fio. Veja que o meu dedo vai passar em volta do fio, ou seja, uma corrente elétrica que passa formando esse sentido na minha corrente elétrica. Aplicando essa regra da mão direita nesse fio primeiramente, nós temos que apontar o meu dedo para baixo e os meus dedos, quando completam uma volta, eles param em cima da carga, entrando no plano do papel. Essa indicação de entrando no plano do papel nós indicamos com uma bolinha e um xizinho, como se eu estivesse enxergando a parte de trás de um vetor. Essa seria, digamos que, o campo magnético B deste meu primeiro fio, B1, assim vou chamar. Agora, o outro fio, nós temos uma corrente que vai para cima, veja que minha mão está lá do outro lado, eu preciso dar a volta. Portanto, colocando aqui a minha mão direita no sentido da direção da corrente, veja que os meus dedos vão acabar automaticamente entrando no plano do papel de novo, o que vai me indicar um campo magnético aplicado na carga também entrando, um B2, digamos assim, do meu segundo fio. Resultado: o campo magnético total, o B resultante, é o somatório de dois campos, seja do campo magnético do fio 1 e do fio 2. Ora, a fórmula do campo magnético em um fio é μ0i sobre 2πd, onde d é a distância do fio ao ponto em que estou estudando. No caso dessa questão, particularmente, a distância que separa o fio da carga é justamente um r, o mesmo r que também se encontra do fio 2 até a carga. Portanto, nós podemos trocar aqui a fórmula do campo resultante como sendo μ0 e 1 sobre 2πr mais μ0 e 2 sobre 2πr. Como a corrente tanto em 1 quanto em 2 é igual, nós podemos dizer que o campo magnético resultante é 2 vezes μ0i sobre 2πr, o que nos permite um cancelamento a respeito deste 2. Portanto, o campo magnético resultante, no fim da história, é μ0i sobre πr. Agora vamos à força. A força magnética aplicada em uma carga, força magnética, é Q vezes V vezes B vezes o seno formado por estes vetores velocidade e campo magnético. Essa fórmula também exige uma outra regra, a regra da mão direita. E agora eu vou usar um tapa para direcionar a minha
ideia. Não é mais essa a regra, hein? Então vamos aqui desenhar rapidamente a minha mão espalmada. Minha mãozinha espalmada com as minhas dobrinhas da mão. Então o que você vê lá é o que está aqui na sua frente. Polegar seria a indicação da velocidade. Os dedos apontando para cima agora seriam o campo magnético B. Veja aqui, Bzinho. E o tapa com a palma da mão, ou seja, um vetor saindo da minha palma da mão e vindo em direção aos seus olhos. Seria a força magnética. Veja que esse desenho se assemelha bastante com o sistema triortogonal. Palma é o tapa que se dá para cargas positivas. Se fosse negativa, a força seria o contrário, do lado negativo do X, inclusive. Bom, olhando para o meu desenho, nós vamos usar essa regra da mão direita no final. Mas antes de mais nada, vamos colocar aqui os dados. A força magnética, então, será igual a carga Qzão, velocidade V, e o campo magnético resultante, que seria este que calculamos, μ0i sobre πr. E o seno? O seno seria o seno de 90 graus, uma vez que velocidade e campo magnético formam 90 graus nessa questão. Veja que a velocidade aponta para cima, no eixo Z, e o campo magnético está entrando no plano do papel. Isso indica uma formação de 90 graus entre a velocidade e o meu campo magnético que entra. Vamos à regra da mão direita. Dedos no campo. Veja que o meu polegar está para cima, apontando então para a velocidade, e o tapa vai para a esquerda, nessa direção e sentido. É a minha força magnética. Veja que ela se encontra na direção negativa do Y. Portanto, a direção é Y e o sentido negativo. Portanto, a resposta seria direção Y ou direção menos Y. Perceba que nesse caso a FUVEST teve um erro, onde ela omitiu esta grandeza velocidade. Não aparece nas alternativas, mas isso não impossibilitaria de escolher a alternativa correta, que seria carga μ0i sobre πr, apontando com a direção menos y, que nos dá a letra B. Mas, infelizmente, ocorreu um erro aqui de digitação da FUVEST. Sem contar que a questão já era difícil. Mais um erro complicado, não?